Há pessoas que chegam a um ponto da vida em que a alma parece carregada demais. O corpo continua, mas o espírito se arrasta. É um desgaste acumulado por anos, talvez décadas, de batalhas silenciosas, episódios de ansiedade, noites em que você se perguntou se ainda tinha força para seguir. E no fundo, um medo quase vergonhoso. Será que sou fraco demais para enfrentar isso tudo? Esse tipo de pensamento pesa mais que qualquer ataque visível, porque ele atinge o coração da identidade. Mas há algo curioso nessa dor. Mesmo quando você pensa que não aguenta mais, ainda existe uma pequena faísca que te faz levantar, respirar e tentar de novo. Não é grande, não é brilhante, mas insiste. E você já se perguntou de onde vem essa insistência? Como é possível continuar quando a esperança parece mínima, quando o desânimo já deveria ter vencido? Essa é a pergunta que o seu espírito carrega sem perceber. Billy Graham dizia que a força do cristão não nasce do que ele sente, mas de quem o sustenta. Isso muda tudo, porque você talvez tenha medido sua força pelo seu cansaço. Talvez tenha confundido vulnerabilidade com fraqueza. C.S. Lewis lembrava que a verdadeira fortaleza não é ausência de medo, mas fidelidade apesar dele. O problema é que muitos vivem presos a um bloqueio inconsciente. Acreditam que só são fortes quando não tremem, quando não choram, quando não se sentem esgotados e por isso nunca percebem o poder real que Deus já colocou dentro deles. Há também batalhas internas que distorcem sua visão de si mesmo. Autossabotagens silenciosas, ansiedade por controle, uma sobrecarga dopaminérgica que mexe com sua autoimagem espiritual. Crenças antigas de fracasso que ainda ecoam lá no fundo. Esses ruídos emocionais fazem você olhar para si como alguém quebrado, quando na verdade você está de pé em terrenos que muitos não suportariam. Hoje, enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito de Deus vai começar a revelar um tipo de força que não depende do seu estado emocional, do seu humor, da sua energia ou do que as pessoas disseram sobre você. É uma força sustentada pelo próprio Espírito, construída em profundidades que o inimigo não consegue acessar, quanto mais quebrar. Há algo em você que permanece intacto, mesmo depois de tudo o que já tentou te destruir. E talvez esta seja a pergunta que você nunca ousou fazer, mas que pode mudar sua percepção inteira. E se a força que você subestima for justamente a que Deus mais usa? Se esta mensagem fala com você, se você sente que está entrando em um território onde Deus vai começar a revelar camadas profundas da sua força, quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Inscreva-se agora no canal. Não apenas para seguir os próximos vídeos, mas porque isso cria um ambiente onde a palavra continua alcançando vidas como a sua, fortalecendo pessoas que também estão lutando silenciosamente. Sua inscrição é uma forma de espalhar esperança. Agora, respire fundo. Abra o coração e venha comigo. Hoje, você vai entender que a força que Deus colocou em você não pode ser quebrada, apagada ou interrompida. Ela é sustentada pelo próprio Deus. E nenhuma sombra, nenhuma dor, nenhum ataque emocional poderá arrancá-la de você. Vamos começar. A força que nasce das feridas. Deus transforma cicatrizes em autoridade espiritual. Há feridas que você aprendeu a esconder. Feridas que parecem antigas demais, profundas demais, incômodas demais para serem tocadas novamente. Algumas delas, talvez, já fazem parte da sua rotina emocional. Você aprendeu a conviver com elas, aprendeu a caminhar com uma dor que nunca explicou a ninguém. E, no entanto, essas marcas silenciosas carregam algo que você dificilmente percebeu até hoje. Elas não são apenas lembranças de um tempo difícil. Elas são lugares onde Deus construiu resistência.
lugares onde ele treinou sua fé de maneira tão fina e tão precisa que até o inimigo se confundiu. O inimigo sempre tentou te convencer de que aquilo que te feriu te enfraqueceu. Mas Deus vê essas mesmas marcas e as chama de testemunho, de preparo, de autoridade. A Bíblia nos mostra isso de forma poderosa através de Jacó. Em Gênesis 32:31, vemos Jacó mancando depois de uma noite inteira de luta. Ele sai marcado, ele sai ferido, mas ele também sai transformado, porque aquela marca não era sinal de derrota. Aquela marca era sinal de que ele tinha encontrado Deus. Ele sai com um caminho diferente, mas com uma força que jamais poderia ser quebrada. A ferida não tirou sua autoridade. A ferida o rebatizou. Aquilo que parecia fraqueza se tornou símbolo de uma vitória que ninguém poderia contestar. A marca que Jacó carregava não era um limite, era uma assinatura divina. Quantas vezes você acreditou que precisaria primeiro se sentir inteiro para começar a ser forte? Quantas vezes você pensou que só venceria quando estivesse perfeito, curado, reorganizado emocionalmente? Mas a realidade é outra. Deus frequentemente constrói sua força justamente nos lugares onde você se sente mais frágil. A neurociência chama isso de reorganização profunda. Quando o cérebro passa por experiências dolorosas e sobrevive, ele cria novos caminhos, novas conexões, novas respostas. Traumas superados geram mapas internos completamente novos, e esses novos mapas produzem resiliência. É um tipo de força silenciosa, gerada pelo impacto, não pela ausência dele. A dor reorganiza. A dor pode paralisar por um tempo, mas quando atravessada com fé, ela se torna o terreno onde Deus escreve novas rotas de vida. A revelação mais contraintuitiva é esta. Não é a parte intacta de você que vence o inimigo, é a parte que aprendeu a sobreviver. É a parte que sabe como levantar quando ninguém viu. É a parte que já chorou noites inteiras e mesmo assim continuou caminhando. Essa força não pode ser imitada, não pode ser roubada, não pode ser explicada racionalmente. Ela foi construída ao longo de anos, às vezes nas sombras, às vezes sem testemunhas. Mas sempre com Deus ao seu lado, te sustentando mesmo quando você achou que estava sozinho. Há feridas que servem de bússola espiritual. Elas te lembram onde Deus te encontrou, onde Ele falou com você, onde Ele fechou portas para te proteger, onde Ele fez você amadurecer através da dor. E talvez você nunca tenha parado para pensar que aquilo que você achava que era sua maior fraqueza é, na verdade, sua maior prova de força. Não porque você venceu tudo, mas porque você ainda está de pé. Há uma diferença imensa entre sobreviver e ser derrotado. E você sobreviveu. Mesmo quando tudo apontava na direção contrária, mesmo quando você achou que não aguentaria. Há uma prática essencial que pode te ajudar a reconhecer essa força que nasce das feridas. Feche os olhos por alguns instantes e permita-se revisitar uma dor antiga, não para revivê-la, mas para observar o que ela produziu em você. Dê nome ao aprendizado que nasceu dali. Dê nome à resistência que Deus construiu nesse lugar específico. Em seguida, associe esse aprendizado a um verso bíblico curto que seu coração reconheça como verdade. Algo simples, direto, que se torne um lembrete diário da força que Deus te deu. Você não faz isso para cultivar a dor, mas para enxergar a autoridade que ela carregou até aqui, porque assim como Jacó, você também mancou em algumas fases da vida. Você também saiu marcado de batalhas que ninguém entendeu. Mas essas marcas não diminuíram sua força espiritual. Elas a selaram, elas confirmam que houve encontro, que houve luta, que houve transformação. É por isso que o inimigo teme suas feridas mais do que suas habilidades. É nessas cicatrizes que Deus colocou o tipo de força que não pode ser apagada.
porque foi construída em terreno sagrado, onde só você e Deus estavam presentes. Se até aqui algo tem feito sentido para você, faça algo importante neste momento. Deixe um comentário com uma palavra que descreve o que este capítulo despertou em seu coração. O comentário não é para exposição, mas para criar um ambiente de comunhão onde mais pessoas possam ser alcançadas. Sua palavra pode fortalecer alguém que está vivendo exatamente o que você já viveu. Vamos continuar. A força que nasce das feridas é apenas o primeiro tipo de força que o inimigo não consegue quebrar. Ainda há muito a ser revelado. Queremos avançar para a próxima dimensão da força que Deus constrói, aquela que cresce no silêncio, aquele território onde Deus trabalha quando ninguém percebe. Vamos seguir. A força que cresce no silêncio, quando Deus te treina sem que você perceba. Há momentos na vida em que tudo parece quieto demais. Momentos em que você olha ao redor e não encontra sinais, não encontra respostas, não encontra confirmações. Momentos em que o céu parece fechado, as orações parecem ecoar e a alma se pergunta se ainda está no caminho certo. Esse território silencioso, tantas vezes interpretado como abandono, é, na verdade, um dos lugares mais intensos de construção espiritual. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é um terreno de cultivo onde raízes invisíveis começam a se aprofundar de maneiras que você só consegue entender muito tempo depois. O coração humano tem a tendência de interpretar a ausência de movimento como ausência de cuidado. Quando não há sinais, concluímos que não há crescimento. Quando não há confirmações visíveis, achamos que Deus se afastou. Mas o texto de 1 Reis 19:12 nos revela algo completamente diferente. Elias esperava Deus nas manifestações grandiosas, no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum desses. Ele veio na voz mansa e suave, no silêncio, no quase imperceptível. Naquilo que não faz barulho, mas transforma tudo. O silêncio é um campo de treinamento. É um lugar onde Deus trabalha em profundidades que o barulho não permite. A neurociência confirma isso com precisão. Períodos sem estímulos intensos aumentam a plasticidade cerebral, permitindo que a mente reorganize pensamentos, emoções e respostas. Em outras palavras, o silêncio não é improdutivo. Ele é fértil. Ele é necessário. Ele é a oficina onde Deus constrói estruturas internas que se tornarão essenciais para a sua jornada. Mas como estamos acostumados ao movimento, à intensidade, ao imediato, não percebemos que estamos sendo fortalecidos justamente ali, no momento em que achamos que nada está acontecendo. O inimigo sabe disso. Ele sabe que no silêncio, sua mente fica mais vulnerável a interpretações distorcidas. Por isso, tenta confundir. Tenta sussurrar que Deus não está ouvindo. Tenta sugerir que você perdeu o caminho, que suas orações não importam mais, que o céu está indiferente. Mas a verdade é outra. No silêncio, Deus não está longe. Ele está mais perto do que nunca, ajustando suas fundações espirituais para que você possa suportar pressões que ainda nem chegaram. Ele te prepara quando você não percebe. Ele te molda quando você pensa que está parado. Ele te fortalece enquanto você acredita que está enfraquecendo. É interessante perceber como o silêncio de Deus e a neurobiologia da pausa se encontram. Quando você para, quando o estímulo reduz, quando a ansiedade diminui e a mente entra num estado de quietude, o cérebro recupera energia emocional. Ele recalibra, ele reequilibra, ele abre espaço para novas respostas. É nesse território que Deus ajusta seus pensamentos para que você consiga ouvir a voz suave e não apenas as tempestades. Por isso, o silêncio incomoda tanto, porque ele confronta a necessidade humana de controle.
E, ao mesmo tempo, é esse silêncio que devolve o coração ao eixo correto. Há um gesto simples, profundo e revelador. Pausar por alguns instantes e permitir que a verdade de Deus encontre espaço na sua mente. Fechar os olhos, respirar de forma consciente e repetir dentro de si uma verdade bíblica sobre força. Algo que lembre que você não está abandonado. Algo que lembre que Ele ainda trabalha. Algo que confirme que o silêncio não é indiferença, mas instrução. Em poucos segundos, você percebe como o coração começa a responder de maneira diferente, como se a alma lentamente recordasse aquilo que o mundo tenta fazer você esquecer. A criação nos oferece uma imagem poderosa para entender isso. Árvores não criam raízes profundas em tempos de chuva. Elas criam profundidade em tempos de seca. Quando falta água, elas descem. Elas procuram fontes invisíveis. Elas rompem camadas de terra que nunca haviam tocado antes. É no silêncio da seca que elas garantem sua sobrevivência para as próximas estações. Assim como elas, você também tem momentos em que não sente nada, não vê nada, não ouve nada. E ainda assim, algo em você está descendo mais fundo, buscando águas espirituais que sustentam, fortalecem e preparam. A força que cresce no silêncio nunca será percebida no momento da construção. Ela só se revelará quando o vento soprar, quando as tempestades chegarem, quando aquilo que foi profundo demais para ser visto se tornar profundo o suficiente para te manter firme. Por isso, a sensação de ausência não significa fraqueza, significa trabalho interno, significa maturação espiritual. Deus não desperdiça silêncios. Ele os utiliza como ferramentas de fortalecimento invisível. Se esta palavra está tocando pontos que você raramente expressa, continue comigo. Ainda há mais a ser revelado sobre a força que Deus te deu e que o inimigo nunca poderá quebrar. Vamos avançar para a próxima expressão dessa força, aquela que o inimigo não consegue interpretar, não consegue rastrear e não consegue alcançar. Vamos seguir. A força que o inimigo não lê. Deus te dá aquilo que não pode ser rastreado pelo ataque emocional. Há dimensões da sua força que jamais aparecerão na superfície. Dimensões que não brilham, não chamam atenção, não ganham forma diante dos olhos humanos. E é exatamente por isso que o inimigo não consegue alcançá-las. Existem áreas da sua alma onde Deus opera em silêncio, em segredo, em profundidades tão íntimas que nenhuma seta emocional consegue atravessar. Essa força escondida, discreta, quase subterrânea, é uma das expressões mais puras do poder de Deus dentro de você. E talvez você nunca tenha percebido o quanto ela te preservou. A Bíblia descreve essa força de maneira surpreendente em Filipenses 4:7, quando Paulo fala da paz que excede o entendimento. Essa paz não é apenas um sentimento agradável. Ela é uma fortaleza. É um tipo de força espiritual que atua abaixo da lógica humana. A paz que excede entendimento não explica. Ela sustenta, não argumenta. Ela protege, não faz barulho, ela guarda. E é justamente por operar em um território que não pode ser entendido racionalmente que o inimigo não consegue prever, decifrar ou atacar esse tipo de força. Ela é inacessível a ele. Essa dimensão invisível da força também encontra eco na neurociência. Quando uma pessoa entra em um estado profundo de paz, não aquela paz superficial, que depende das circunstâncias, mas a paz que nasce do espírito, ocorre uma redução significativa na resposta de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse. Ao mesmo tempo, o cérebro reorganiza padrões internos que normalmente sustentam ansiedade, medo e reatividade. Em outras palavras, a paz espiritual não é apenas um consolo emocional. Ela é uma reestruturação biológica. Ela fortalece sistemas internos que antes estavam sobrecarregados.
Ela protege sua mente contra ciclos de tensão que antes te dominavam. O inimigo não lê essa força porque ela não opera nos lugares onde ele costuma atacar. Há algo muito importante aqui. A necessidade humana de entender tudo frequentemente se torna um portal de vulnerabilidade. Quando você tenta compreender cada detalhe, cada movimento, cada sentimento, você abre espaço para ruídos internos que enfraquecem aquilo que Deus tentou estabelecer em silêncio. A força divina nem sempre será explicada. Muitas vezes ela será simplesmente vivida. E é exatamente essa simplicidade profunda que confunde o inimigo. Ele só consegue atacar aquilo que você expõe. Ele só consegue interferir naquilo que você tenta carregar sozinho. Ele só consegue tocar áreas onde seu entendimento se torna mais barulho do que fé. Em contrapartida, as áreas que você entrega a Deus em segredo se tornam inacessíveis ao ataque. Elas se tornam lugares fechados, terras sagradas, regiões espirituais onde apenas Deus tem acesso. Quando você guarda um espaço entre você e Deus, um território íntimo de oração, entrega e silêncio, nasce ali um tipo de força que não pode ser rastreada, não pode ser manipulada, não pode ser invadida. É como um subterrâneo que sustenta toda a cidade acima. Ninguém vê, mas tudo depende dele. Ninguém percebe, mas a existência inteira é sustentada por algo que acontece fora da vista. Há algo profundamente libertador em cultivar esse tipo de força. Escolher uma área da vida que será trabalhada apenas entre você e Deus. Uma área que não será discutida com ninguém. Não será explicada. Não será compartilhada. Não porque você quer esconder, mas porque você deseja que Deus construa ali algo que o inimigo não conseguirá tocar. Quando esse tipo de entrega acontece, nasce dentro de você uma segurança silenciosa. Você não precisa mais justificar nada, não precisa mais antecipar cenários, não precisa mais se defender de ataques imaginários. Você simplesmente descansa naquilo que Deus está fazendo no invisível. Essa força escondida transforma sua caminhada. Ela te permite enfrentar tempestades sem perder o eixo. Te permite atravessar dias difíceis sem ser dominado pelo medo. Te permite permanecer mesmo quando as respostas demoram. Porque você sabe que aquilo que Deus está fazendo em você é mais profundo do que qualquer coisa que tentem tirar de você. Há uma blindagem espiritual que se forma nos lugares secretos da alma. E essa blindagem não se rompe com palavras humanas, não se desfaz com circunstâncias, não se desmancha sob pressão. Se você tem sido sustentado por algo que não sabe explicar, se há uma paz silenciosa que te mantém de pé, mesmo quando sua mente tenta entender o que está acontecendo, saiba que esse é um dos maiores sinais de que Deus está construindo uma força que o inimigo não consegue ler. Ele não consegue entender como você permanece. Não consegue entender como você ainda crê. Não consegue entender como você continua orando. E é justamente essa incompreensão que se torna sua proteção. Neste ponto do vídeo, se o que você está ouvindo toca áreas que poucas pessoas conhecem a seu respeito, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa descobrir que há uma força secreta sustentando sua vida. Esse simples gesto pode alcançar alguém que está prestes a desistir. Alguém que precisa saber que Deus trabalha nas regiões que o inimigo não consegue acessar. Seguiremos agora para a próxima camada da força que Deus te entregou. A força que nasce do foco, uma força que se revela quando o coração volta a se alinhar. Vamos continuar. A força que nasce do foco, quando Deus te liberta da dispersão que debilitava sua alma. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, um cansaço que não aparece em exames, que não é resolvido com dias de descanso, que não melhora simplesmente porque você dormiu mais cedo.
é um cansaço da alma. Um desgaste que se instala silenciosamente quando o coração se fragmenta em dezenas de direções diferentes. A mente tenta resolver tudo ao mesmo tempo. A emoção tenta carregar o que não foi feito para carregar. E quando você finalmente percebe, está vivendo com a sensação de um peso constante, como se algo estivesse sempre puxando sua força para baixo. Não é exaustão física, é dispersão espiritual. E poucas coisas drenam tanto a força quanto um coração dividido. O salmista sabia disso quando clamou no Salmo 86:11: "Une o meu coração para temer o teu nome." Ele não pediu multiplicação de força, nem transformação imediata das circunstâncias. Ele pediu unidade interior. Ele pediu foco. Ele pediu alinhamento. Ele pediu para ser inteiro novamente, porque a alma humana, quando dividida, perde potência. Quando espalhada, perde clareza. Quando repartida em preocupações, perde resistência. Há uma força em você que precisa ser concentrada para florescer. E Deus sabe exatamente disso. Os sinais dessa dispersão são sutis, mas profundamente reveladores. Irritação constante sem motivo claro. Dificuldade súbita de concentração em tarefas simples. Uma sensação estranha de estar sempre atrasado emocionalmente, como se seu espírito não conseguisse acompanhar o ritmo da vida. Momentos de inquietação que surgem sem explicação. Tudo isso aponta para uma força que está sendo dividida entre muitas exigências internas e externas. É como tentar acender uma fogueira com gravetos espalhados. Nada pega fogo, mas quando você reúne tudo no mesmo ponto, a chama cresce. A neurociência também ilumina essa realidade. O excesso de dopamina causado por estímulos contínuos, notificações, preocupações repetitivas, responsabilidades simultâneas, pensamentos acelerados, cria no cérebro uma busca constante por alívio imediato. Esse mecanismo reduz a clareza mental, dificulta a tomada de decisões e produz uma sensação quase permanente de cansaço. Não é falta de força, é força dispersa demais. Quando a mente não encontra eixo, o coração perde fôlego. E quando o coração perde fôlego, o espírito perde ritmo. A Bíblia nos mostra o oposto dessa dispersão, o princípio da fidelidade no pouco, focar em menos, focar no essencial. Focar no que Deus está apontando agora, não no que o medo grita, não no que a ansiedade exige, não no que o passado cobra. A força espiritual cresce quando a energia da alma deixa de se espalhar e passa a se concentrar. Essa concentração cria impacto, abre clareza, restaura o equilíbrio interno. É o que acontece quando você deixa de tentar carregar tudo e começa a alinhar seu coração com uma direção específica. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de alinhar prioridades espirituais. Quando o coração se concentra naquilo que Deus está fazendo agora, tudo o mais passa a encontrar seu devido lugar. A alma se acalma, a mente respira, a emoção volta a se organizar, e a força, antes distribuída em muitas batalhas, começa a se intensificar em camadas profundas, como se finalmente encontrasse um caminho por onde fluir. Há um movimento simples que revela essa verdade: reduzir seus inúmeros pedidos de oração a um único tema-chave por um período. Não porque Deus é limitado, mas porque você precisa reencontrar o eixo. Quando você coloca a atenção espiritual em um ponto específico, percebe como a alma se reagrupa, como se uma parte dispersa de você voltasse para casa. Como se forças que antes estavam sendo desperdiçadas começassem a convergir novamente para um centro. Esse realinhamento não é psicológico, ele é espiritual e muda tudo. A imagem mais clara desse processo é a metáfora da luz. Luz espalhada ilumina, mas luz concentrada queima.
Uma força dispersa pode até trazer algum conforto, mas não produz impacto profundo. Já a força concentrada se torna fogo, se torna direção, se torna intensidade controlada. Quando Deus restitui o foco, Ele restitui a nitidez da sua força. E essa nitidez transforma ambientes, decisões e batalhas internas. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Um ponto da vida onde tudo parece te puxar para lados opostos. Onde cada área parece exigir mais de você do que você pode oferecer. Onde sua alma parece andar sempre cansada, mesmo sem motivos aparentes. Mas é nesse lugar que Deus faz um movimento silencioso e profundo. Ele reúne seu coração novamente. Ele recolhe seus pedaços. Ele devolve unidade ao seu interior. E dessa unidade nasce uma força que o inimigo não consegue desorganizar. Estamos entrando na reta final do entendimento dessa força invencível que Deus colocou dentro de você. Agora avançaremos para a última dimensão antes da conclusão. A força que resiste ao tempo, aquela que não depende de intensidade momentânea, mas de constância espiritual. Vamos continuar. A força que resiste ao tempo, quando Deus te treina para durar mais que o ataque. Há batalhas que não se vencem em um dia. Há dores que não se resolvem em uma semana. Há processos espirituais que não seguem o calendário da ansiedade, mas o ritmo profundo da maturidade. E é nesse terreno, onde tudo parece lento, onde as respostas demoram, onde o desgaste tenta falar mais alto, que Deus constrói um tipo de força que não pode ser quebrada, a força da perseverança. Não a perseverança baseada em emoção intensa, mas aquela que se mantém firme quando a emoção desaparece. Não a perseverança de quem corre rápido por alguns metros, mas a de quem continua caminhando mesmo quando o corpo, a alma e o coração pedem pausa. Em Hebreus 12:1, encontramos uma verdade fundamental para essa etapa da jornada. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O texto não fala de correr com velocidade, não fala de correr com entusiasmo, não fala de correr com impacto imediato. Ele fala de correr com perseverança. Isso significa que Deus não espera que você esteja sempre forte. Ele espera que você continue. Ele espera que você avance, mesmo devagar. Ele espera que você carregue a fé, mesmo quando a fé parece pequena. Ele espera que você respire fundo e dê mais um passo, porque no reino de Deus, o passo sustentado tem mais valor que o impacto rápido. Muitas pessoas confundem intensidade emocional com força duradoura. Acreditam que o fogo que sentem hoje é prova suficiente de que estarão firmes amanhã. Mas a vida espiritual revela o contrário. Como um músculo que não cresce com explosões isoladas, mas com constância, resistência e repetição, a força da fé não nasce em picos emocionais. Ela nasce no retorno diário, nas escolhas silenciosas, nos pequenos atos de fidelidade, na decisão de permanecer quando tudo ao redor grita para desistir. O inimigo sabe disso e raramente tenta destruir você com um ataque único. Ele prefere ciclos, ele espera o desgaste, ele se alimenta do cansaço acumulado. Mas Deus te prepara para sobreviver justamente a esses ciclos. Existe um elemento pouco falado, mas profundamente verdadeiro. A maioria dos cristãos não desiste porque perdeu a fé de uma vez. Eles desistem porque se desgastaram aos poucos, porque se cansaram emocionalmente, porque confundiram esgotamento com ausência de propósito, porque interpretaram o cansaço natural da jornada como incapacidade espiritual. Mas Deus não te chamou para carregar tudo com intensidade. Ele te chamou para carregar tudo com constância. Ele te ensinou a andar, não a correr sem fôlego. E há uma sabedoria espiritual que se revela quando você escolhe deliberadamente fortalecer o músculo da perseverança. Pequenos hábitos diários têm poder profundo na alma.
Não porque são grandes, mas porque são sustentados. Quando você repete uma prática espiritual por 21 dias, seja um tempo de leitura, um momento de oração silenciosa, um minuto de gratidão ou um versículo guardado no coração, algo dentro de você começa a mudar. Não de forma dramática, mas de forma firme. A constância é o instrumento que Deus usa para amadurecer aquilo que você recebeu. É o ritmo que transforma fragilidade em estrutura. É o passo pequeno que, repetido, se torna caminho. A natureza nos oferece uma metáfora perfeita para isso. A rocha não vence o vento pela sua força instantânea, mas pela sua constância. Ano após ano, estação após estação, ela permanece. O vento muda, a tempestade passa, as estações se revezam, mas a rocha continua ali. Ela não resiste porque é indestrutível, ela resiste porque é constante. Assim também é a força que Deus coloca em você. Ela não depende de explosões emocionais. Ela depende da fidelidade de permanecer, mesmo quando as emoções variam, mesmo quando o coração oscila, mesmo quando a mente luta contra incertezas. Talvez você tenha atravessado fases em que sentiu que estava andando devagar demais. Fases em que sua fé parecia pequena, sua oração parecia fraca, sua esperança parecia silenciosa. Mas Deus não estava medindo sua jornada pelo tamanho do entusiasmo. Ele estava medindo pela capacidade de permanecer. Ele estava observando sua constância nos dias difíceis. Ele estava fortalecendo músculos espirituais que só crescem quando você se recusa a desistir, quando continua caminhando, quando decide que a carreira proposta por ele vale mais do que qualquer desgaste momentâneo. Essa força que resiste ao tempo é um presente divino. E ela se torna mais evidente quando você olha para trás e percebe que, mesmo nos dias em que achou que não tinha mais condições, você continuou. Mesmo nos momentos em que tudo dentro de você gritava para parar, você permaneceu. Mesmo nas temporadas em que parecia estar perdendo, você estava aprendendo a resistir. Essa resistência, essa capacidade de durar mais que o ataque, é uma das expressões mais poderosas da força que o inimigo não pode quebrar, porque ela não depende de você. Ela depende de Deus que sustenta você. Agora, com todas essas camadas reveladas, a força que nasce das feridas, a força que cresce no silêncio, a força que o inimigo não lê, a força que nasce do foco e a força que resiste ao tempo, seguimos para a conclusão. Um encerramento profundo, pastoral e profético, onde Billy Graham, Tozer e as Escrituras se encontram para revelar o sentido dessa jornada. Vamos avançar. Nunca duvide. Deus te deu uma força que o inimigo não consegue quebrar. Ao longo desta jornada, atravessamos camadas profundas da alma. Exploramos feridas antigas, silêncios prolongados, forças secretas, realinhamentos internos e resistências construídas com o tempo. Agora chegamos ao ponto final desta mensagem, onde tudo se encaixa, onde tudo faz sentido, onde a verdade central se torna impossível de ignorar. A força que Deus te deu não nasceu das suas emoções, nem das suas circunstâncias, nem da opinião das pessoas ao seu redor. Ela nasceu da presença dele em você. E aquilo que nasce de Deus não pode ser quebrado. Billy Graham dizia que o inimigo nunca é mais forte do que o Deus que habita em você. Essa afirmação ecoa através das décadas porque é simples, direta e absolutamente verdadeira. A sua força não é medida pelo que você sente, mas pelo Deus que te sustenta. Não é medida pelo que deu errado, mas pelo Deus que permaneceu fiel. Não é medida pelo que te feriu, mas pelo Deus que transformou feridas em autoridade. Mesmo quando você pensou estar fraco, estava sustentado. Mesmo quando não viu saída, estava sendo guiado. Mesmo quando o silêncio parecia abandono, era preparação.
A força que Deus te deu nunca dependeu do que você acha. Ela sempre dependeu dele. E aqui, nessa conclusão, trazemos também a voz profunda e contemplativa de A.W. Tozer, que ensinava que a verdadeira força espiritual não está em provar nada a ninguém, mas em se render completamente a Deus. Força não é autopreservação. Força não é aparência. Força não é demonstração externa. Para Tozer, força é rendição, é descanso, é confiança. Ele dizia que o homem que se rende totalmente a Deus se torna mais forte do que jamais poderia ser pelas próprias mãos. Essa verdade ecoa no coração daqueles que já tentaram, em algum momento da vida, carregar tudo sozinhos. Só quando você percebe que não precisa carregar tudo é que finalmente descobre o peso real da força que Deus colocou em você. E é essa síntese que fecha a mensagem de hoje. Você não é forte porque venceu tudo. Você é forte porque Deus te sustentou em tudo. Você não é forte porque não tem falhas. Você é forte porque continua, apesar das falhas. Você não é forte porque entende tudo. Você é forte porque Deus age em áreas que você nem consegue interpretar. A força que o inimigo não consegue quebrar não está nas mãos, mas nas raízes. Não está na aparência, mas na profundidade. Não está nos resultados, mas na presença. E essa presença não te deixou um único dia. Agora, antes de encerrarmos, há um momento essencial. Um momento de prática espiritual, sincera e profunda. Um momento que fecha esta jornada com entrega e verdade. Antes da oração final, traga à mente uma área da sua vida onde você se sente fraco. Não precisa forçar nada, apenas deixe vir. Em seguida, declare dentro de si, mesmo que de forma silenciosa, uma verdade bíblica sobre força. Algo simples, mas firme. Algo que alinhe sua alma novamente. E depois de declarar essa verdade, abra espaço para uma oração de coragem. Uma oração curta. Uma oração real. Uma oração que peça a Deus não para remover todas as lutas imediatamente, mas para iluminar a força que já existe dentro de você, aquela força que Ele mesmo plantou, aquela força que jamais poderá ser quebrada. Agora vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade e coração aberto. Reconhecemos que muitas vezes confundimos o que sentimos com quem somos. Reconhecemos que carregamos cansaços antigos, dores profundas, histórias que marcaram o nosso corpo e a nossa alma. Mas também reconhecemos que em cada uma dessas fases, Tu estiveste presente. Hoje, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a força que já colocaste dentro de nós. Revela-nos o que nunca percebemos. Fortalece o que ficou enfraquecido. Cura o que ainda dói. Aumenta a nossa percepção da Tua presença silenciosa. Senhor, toca áreas que nunca tivemos coragem de abrir. Dá-nos coragem para continuar mesmo quando não sentimos nada. Ensina-nos a confiar mais do que entender. Entrega-nos novamente o foco, a unidade, a clareza. Sustenta-nos nos dias longos, nos dias lentos, nos dias cansados. Ensina-nos a persistir, não pela força que temos, mas pela força que Tu és. Que a paz que excede todo entendimento nos guarde, nos proteja e nos acompanhe. E agora, Pai, apresentamos a Ti cada família representada aqui, cada filho distante, cada lar que sofre, cada coração cansado, cada alma aflita. Que a Tua força invencível se manifeste dentro dessas casas. Que o Teu consolo abrace aqueles que estão em silêncio. Que o Teu poder silencioso faça florescer o que parecia morto. Levanta guerreiros e guerreiras de oração entre aqueles que hoje se sentem pequenos. Ensina-nos a permanecer, a resistir, a confiar, a descansar na certeza de que Tu estás aqui. Que a Tua força, Senhor, seja a nossa força.
E que nada, absolutamente nada, possa quebrar aquilo que tu construiu dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem alcançou sua alma, una-se a nós. Faça parte da comunidade que ora, que intercede, que sustenta uns aos outros quando o fardo fica pesado. Deixe abaixo o nome de alguém que você deseja colocar em oração. Vamos caminhar juntos. Vamos permanecer juntos. Porque a força que Deus te deu não é apenas sua. Ela também fortalece outros quando você compartilha a luz que carrega.